todo um trabalho da equipe, e nossa equipe, para escolher o treinador, e depois de longas entrevistas, né, nosso sonho de consumo, Toninho Cecílio, técnico renomado, não vou ler o currículo dele, apesar de terem me dito, porque vocês conhecem mais do que eu o currículo dele, né, e que vem, inclusive, porque tem um plano de carreira e quer ser campeão pelo Comercial. Então, esse é o homem, e nós vamos fazer um trabalho brilhante, não em busca só da Série D, quero um pouquinho mais do que isso. Não é isso, Antônio? Então... Bom, em primeiro lugar, agradecer a confiança do presidente, de toda a diretoria do Comercial. Nós sabemos a responsabilidade que é disputar um campeonato paulista, nesse retorno do Comercial, mas também confiamos muito na experiência que foi adquirida nesses anos, né, de futebol, são 30 anos de futebol já, compreendendo aí o espaço onde eu fui atleta, dirigente, treinador, e venho com bastante senso de responsabilidade, sabedor da seriedade com que o presidente administra esse clube, os seus dirigentes também. Fui recebido aqui por ex-presidentes, por todos os diretores do clube, fico bastante satisfeito e com a seriedade que pautou toda a minha carreira, eu assumo agora o comando técnico do Comercial, querendo realmente alcançar alguns objetivos junto com a diretoria, né? Algumas metas ambiciosas, vamos dizer assim, e tentando fazer o meu melhor aqui no Comercial. O objetivo tem que ser chegar à final do campeonato, né? Eu cheguei à semifinal com o Grêmio Prudente, então eu não vou chegar aqui no primeiro dia e falar, me tirar a responsabilidade do comando técnico. Que é difícil, ninguém está falando aqui que vai ser fácil, mas eu venho com a cabeça, eu quero crescer na minha carreira. Se eu vou estar no Comercial, vou estar em outro time, vou estar no time B, C, A, agora é o Comercial. Agora eu tenho um projeto de carreira também, que eu quero chegar em todas as competições que eu disputo. Então, existem as limitações, aquilo tudo, mas eu já vi ser possível, né? Então, por que não trabalhar nesse sentido? Só tem um motivo, covardia. Não trabalhar nesse sentido, não assumir publicamente. Tudo que você assume publicamente, você levanta diferente para tentar alcançar, porque você está devendo, já comecei devendo. Só que isso vai me colocar de pé diferente amanhã. Então, eu estou admitindo aqui que é possível, mesmo com todo a limitação de orçamento, aí que vai a qualidade do trabalho, qualidade do conhecimento, o emprego de toda a sua energia num projeto. Então, é isso que precisa não só acontecer comigo, né, com todos os envolvidos. Nesse próximo projeto do Comercial, né, um foi encerrado com acesso, né, o outro veio com a Copa Paulista, e agora inicia-se um novo processo, um novo projeto, projetos de curto, médio, longo prazo, né? Esse é um de curto prazo que a gente vai tentar dar a nossa contribuição. Mas, acima de tudo, desde o primeiro dia da minha primeira entrevista, assumir responsabilidade. Então, eu cheguei à semifinal com o Grêmio Prudente, cada trabalho é um trabalho, as coisas não se repetem assim porque acha que vai repetir, precisa ter uma conjuntura de... futebol, o resultado depende de um conjunto de fatores, mas eu chego com esse pensamento. E as minhas ações no dia a dia vão ser direcionadas nisso. Não, eu quero chegar, eu quero, obviamente, chegar lá em cima, chegar numa semifinal, chegar numa final, quero brigar lá em cima, só isso vai me fazer diferente. Mas se o Comercial também trabalhar nesse sentido, a gente pode ter chances, por que não? Agora, o que eu não vou vir aqui é falar assim, vou brigar para nos manter. Não quero, não faz parte do meu perfil. Não faz parte do meu perfil. Desculpa. Não é falta de humildade. Isso não é falta de humildade. Isso é assumir responsabilidade. Ninguém falou aqui que vai ser fácil. Ninguém está falando isso. Eu estou sendo claro nos objetivos da minha carreira. Se vai acontecer agora, já aconteceu em 2010. Se vai acontecer novamente agora, não sei. Vou trabalhar para isso. É isso que eu estou querendo dizer, né? Me parece que o Comercial é assim, né?
também. Assim subiu, caiu, já subiu, que é mais importante, porque todo mundo... Nós somos do Portuguesa caiu, né? Tem que se lembrar disso, nós somos aí, A Portuguesa caiu ano passado. Olha o tamanho da Portuguesa, caiu. Palmeiras caiu, está se retornando para a Série A agora. Então hoje não é mais camisa, hoje é trabalho, é conhecimento, encaixe, honestidade, olhar olho no olho, enfim, uma série de coisas, muito trabalho pela frente. Mas pelo menos eu chego bem amparado. Quem sabe também, não quero saber de perder e só acesso. E é o que pauta a minha vida. Isso as pessoas que já trabalharam comigo sabem. Gosto de me comprometer publicamente mesmo, porque é isso que coloca a gente para frente. Me comprometer entre quatro paredes é fácil. Mas então é isso. Vamos trabalhar para que isso aconteça. As condições, elas são bem realistas. Não me foram colocadas condições nada acima das outras equipes do interior, né? Pelo contrário, ainda existe espaço para que o comercial consiga um maior orçamento, mas ele ainda não existe. Então me foram colocados alguns números preliminarmente, né, presidente? Exatamente. E eu aceitei trabalhar com esses números. Aceitei. Então eu acho que eu vou ter, junto com a comissão técnica do clube, diretoria, um esforço tremendo. Mas não vou fugir a essa responsabilidade. Vai ser nesse momento, porque tudo pode... todas as equipes, inclusive as grandes, consideradas grandes, o Palmeiras não tem o patrocinador master ainda. Então até o Palmeiras não sabe qual orçamento que vai ter para o ano que vem. E muito menos a gente ainda completou isso, se não me engano. Eu estou entrando nessa área que não é minha, mas é, né? Não é, mas é, porque aumenta a minha folha, a gente pode sentar com a diretoria e falar em outros nomes, um nome aqui que a gente não ia conseguir trazer, enfim. Então ainda está nesse processo inicial. Nesse início me deram um número aproximado, que é um número com limitações, vamos dizer, de série A1, um número que você vai... Erro zero, erro próximo de zero. A gente vai ter que ter na montagem do elenco, que é 70% do trabalho, no dia a dia, na política de premiação, na motivação, enfim, onde nós vamos poder fazer a pré-temporada, quanto a gente vai poder gastar de pré-temporada, tudo isso ainda está assim bem, a gente vai ter que colocar todo o nosso conhecimento, como o comercial já fez na A2, né, na Série A2, é um clube vencedor, está no momento, o comercial está no momento vencedor da história dele. Não é verdade? Está no momento vencedor. Então a gente chega para ajudar a melhorar isso, trazer mais conteúdo, conhecimento, esse tipo de coisa. E a gente tem isso, tentar adequar a pré-temporada, o elenco, tudo dentro da folha. Né? Já conversamos isso com o presidente, com o Rogério, com a diretoria nesse sentido, que é básico para um treinador, né? Saber quanto ele vai poder... imaginar onde ele vai poder buscar jogadores, né? Qual o nível de jogadores que tem no mercado que vai poder ser aprovado pela diretoria, né? Tudo discutido junto com todos os envolvidos. Então, eu acho que nós conversamos aí 2, 3 vezes, por enquanto, eu acho que está indo num bom caminho, ou seja, qual que é o bom caminho? Não é me dar 2 milhões de folha, ninguém vem esperando isso, né? Mas é dar condições. Fala assim, nós temos isso, nós vamos tentar cumprir tudo o que foi prometido, e aí o time chega, time que chega, time que você pode exigir, tirar tudo do cara, do jogador que chega, entendeu? Aquele trabalho redondinho que encaixa, e às vezes as coisas acontecem, né? Aí é a gente que tem que chamar a responsabilidade, o Eduardo, eu, gente que é do negócio, Palmieri que está aí, né? Gente que... o Dejair, enfim, as pessoas que vão trabalhar no dia a dia escolher elenco, gerenciar esse elenco, gerenciar as dificuldades, estabelecer metas, ter um discurso de coragem, tudo isso conta para uma campanha, né? Não é só também dinheiro, né? Porque senão nenhum time grande, o Fluminense também está correndo o risco de cair, 2 vezes campeão brasileiro, recentemente. Então, no futebol, isso mostra que todas as possibilidades existem. Eu já perdi um campeonato para a Inter de Limeira. Né? Eu já perdi um campeonato para a Inter de Limeira, 2 jogos no Morumbi. Eu estava subindo, estava no banco.
Então eu já vi isso. Então isso foi muito amargo naquela época, mas me ensinou muito que tudo pode acontecer. Você pode encaixar um trabalho num clube de orçamento com limitações maiores, dentro de um campeonato, dentro do todo, e chegar. Então isso acontece, a gente vê várias vezes acontecendo, e é a vontade que eu chego ao comercial, como cheguei no Guaratinguetá, como cheguei no Avaí, como cheguei no Vitória, no Grêmio Prudente. Algumas vezes deu mais certo, outras vezes menos certo, né? Mas você tem que sempre ter uma direção do teu trabalho. A minha direção é essa: não temer ninguém, tentar montar um elenco, que é a oportunidade que eu estou tendo agora, né? Com antecedência. Não tive isso ainda nas outras equipes, então a gente vai ter isso agora. Tive no Americana um pouco, eu montei para a Série B, ajudei a diretoria e o Americana quase subiu para a Série A, foi até a última rodada, em 2011, né? No Série B, até a última rodada em condições de subir para a Série A. Então tudo isso é um trabalho. Vamos ter uma leitura desse momento muito importante. Começa agora, que é planejamento de trabalho, a estrutura que vai ser oferecida aos jogadores, o elenco que vai ser, né? Qual a cara do time que a gente quer, porque nós somos responsáveis por montar. Você quer um time guerreiro? Então contrata jogador guerreiro. Então, assim, às vezes as coisas são até mais simples, né? Então, eu vou sentar com a diretoria, estabelecer em primeiro lugar, acredito eu, qual a cara do time que você vai querer ter na 1, qual a cara do time que faz uma 1 com tranquilidade, com força, se destacando, e aí atrás desses elementos para montar o grupo. Com relação aos jogadores que já estão aqui, eu conheço o Macena, como não poderia deixar de ser, foi vice-artilheiro da Série 2, e eu cheguei até a pensar nele em alguns clubes que eu estava, mas ele já tinha sido contratado pelo Ceará. O Eduardo Luiz, conheço bastante. O Alex, que é um grande goleiro, ainda está na situação pendente, né, presidente? Se retorna ou não, né? Volta. Esse é um assunto mais da diretoria. O Eduardo, lateral, foi meu jogador no Palmeiras, no Vitória também, que não fica mais, né, se não me engano. O Eduardo? O Eduardo não fica mais. Enfim, o Hélio eu não conheço tanto, só de ver jogar algumas vezes. É um conhecimento bom, vamos dizer, um bom conhecimento. E também não me foi passado ainda, não tivemos tempo de realmente quais desses jogadores já estão certos para a sequência. Existem alguns que já estão confirmados, outros ainda estão negociando. Então, a base do comercial, que é o que você me perguntou, ela é uma base curta, né? Porque não tem calendário, então não dá para você segurar um elenco vencedor durante o ano inteiro. Então, hoje ela é uma base curta. A responsabilidade dele agora é que é a Série D para ter outra base, né? Sim, agora ser campeão. E algum jogador que eles já pediram vai ter, mas aí pode dizer, né? Tem que ter, além daquele orçamento, só o torcedor que pode vir agora. Para aumentar o orçamento, ter jogadores de mais nível ainda. A única observação que eu faço é que alguns jogadores vão poder se apresentar em outro período né, porque joga a Série B, de repente um ou outro está de titular na Série B, só tem que ter 15 dias, 30 dias de férias. Então, somente isso que pode vir a atrapalhar um pouco. Mas em nenhum momento preciso prometer, na estreia da equipe, uma equipe treinada, uma equipe que treinou 3, 4 esquemas táticos, uma equipe que pode variar jogo durante a competição, durante os 90 minutos e durante a competição. Uma ou outra jogada ensaiada, porque também não tem circo aqui, ficar ensaiando 15 jogadas ensaiadas só para mostrar para a torcida que você joga ensaiado. Isso não existe, você perde tempo. Mas uma equipe treinada, isso eu tenho que me comprometer. Com certeza esse tempo é suficiente, não tenho dúvida disso. Os goleiros me passaram que nós somos bem servidos de goleiro. Então eu vou acreditar na avaliação do clube, né? Existe realmente essa posição, ela é crucial, principalmente no torneio mais curto, como vai ser o Paulistão. Mas me foi passado, não vi os goleiros jogarem. Não consigo ver tudo no futebol, consigo pegar notícia. Quem é o artilheiro dali, quem é o artilheiro da 3, agora não consigo ver todos os jogos.
Não consigo mesmo, não tenho tempo para isso. Então, pelo que me passaram, nós estamos bem servidos nesta posição, com o retorno do Alex, considerando o retorno do Alex, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente inicia assim, com o retorno do Alex e os goleiros que estão aqui. A outra pergunta? O Gimenez também não vi jogar, até inclusive quando o presidente acertou comigo na última semana, eu até perguntei se o Sub-20 já ia estar jogando ainda para eu poder assistir. A prioridade sempre é o goleiro da casa, é o jogador formado na casa. O que eu digo como prioridade? Não é promessa de que vai jogar, não. Primeiro tem que saber como é que ele está, que estágio que ele está, se ele está pronto para disputar um Paulistão. Isso eu tenho que analisar, aí eu tenho que colocar o meu conhecimento. Às vezes um vai achar uma coisa, eu vou achar outra. Vamos discutir, mas ao final vai valer a minha avaliação. Não tem jeito, porque eu sou pago para isso e sou demitido por isso, para assumir essas responsabilidades. Então eu preciso analisar, eu preciso conhecer o jogador, mas já me falaram, o Eduardo, gerente de futebol, já me pediu uma atenção especial nesse jogador. Não é garoto, não. Não é garoto, não, é jogador. Tem 18, 19, 20. Tem que ter personalidade, botar a camisa e entrar a jogar contra o Corinthians. Então já começo assim. O garoto subiu, veio comigo, já não é mais garoto. Está escrito ali, Departamento de Futebol Profissional, já é profissional. O que vai estar fazendo ali? Então, assim, quer trabalhar comigo, já começo, não vai passar muito na cabeça, não. Está pronto, vamos jogar, 18, 19, 20 anos é homem. Se tiver pronto, você não libera ele para base, já fica com você trabalhando. Se você perceber que ele está pronto. Não vou me comprometer com essa pergunta, porque ela é um pouco precipitada para mim, vou ser sincero. Esse detalhe eu não falei ainda, não foi discutido ainda. Alguns detalhes sobre esses jogadores, entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu achar que esse jogador está pronto para começar o Campeonato Paulista, eu vou requisitar que ele fique comigo. Eu não vejo por quê, inclusive porque ele pode valorizar, enfim. Mas tem uma linha da diretoria já estabelecida que não foi passada para mim ainda, né, com relação à Taça São Paulo. Acho que nós vamos conversar sobre isso ainda, mas não vejo um grande problema, não. Eu conheço o Grafite, muito bom jogador, é um bom lateral direito. E o João Henrique também é um atacante de velocidade, de beirada, de movimentação, que eu gosto. O João Henrique eu não consegui ver ultimamente jogando, mas eu vi há uns 2 anos. E eu gosto desse jogador. Ele tem mobilidade, que é a cara de uma equipe hoje necessário. Você vê o Cruzeiro jogar, é um time que apresenta muita mobilidade, né? Então, o João Henrique entra nesse perfil. Não gostaria de me comprometer muito com números, assim, até porque eu vou te explicar o porquê. Vamos supor, a gente precisa decidir, por exemplo, você tem um orçamento X, distribui esse orçamento em 25, mais equilibrado, 22 jogadores, todos bem iguais uns aos outros, ou estica um pouco, carrega em 5, carrega em 7 e faz 3, 4 camadas e níveis salariais, enfim. São estratégias de orçamento que eu preciso discutir com o clube ainda. Adianto que o torneio é curto e você tem 2 meses para preparar a equipe. Então você começa a entender que não precisa de um elenco de 30, por exemplo. Certo? Então, por exemplo, eu vou falar para você que 25, mas quem sabe a gente contrata 25, mas eu quero trabalhar com 4 jogadores da casa, então já são 29. Então fica uma coisa muito redonda para algo que não é redondo. Você está entendendo? Então, assim, aproximadamente 25, eu acho ideal para este campeonato. Você vai falar de Brasileirão Série A e B, não dá. Mas para um Paulistão de 15 rodadas e orçamento dentro de parâmetros limitados, eu acho que a gente fala aí num número razoável, 25, 6, 24. Acho eu que seria o suficiente, até porque você vai perder menos jogadores, porque você vai ter tempo de treinar. Então você vai ter jogador um número menor de lesões. Então você pode ter um elenco um pouco mais reduzido, vamos dizer.
Ó, Linense tem parceria boa, a Penapolense tem uma parceria boa, Atlético Sorocaba, todo mundo sabe, o aporte de investimento que existe lá, o CT que eles têm. São Paulo nem se fala, tá acima do patamar, enfim, como todo grupo tem um. Eu acho um grupo equilibrado, eu acho que... Eu só não quero me colocar abaixo de ninguém aí, não, inclusive de São Paulo. Inclusive de São Paulo. Rolou a bola, tem que igualar. A pessoa que trabalha com a gente aqui vai ter que se igualar. Depois do jogo, tudo bem, a gente vê o que aconteceu. Então, assim, eu acho precipitado, você não sabe qual parceria o Linense vai, até dezembro, adquirir para agregar valor. Nós também, né, presidente? Pode acontecer alguma coisa para melhorar um pouco o orçamento. Então, está um pouco igual, assim, eu vejo de uma maneira equilibrada, mas vejo o Atlético Sorocaba, por exemplo, um pouquinho mais à frente, em termos de estrutura e valores, e vejo também a Penapolense como uma parceira forte, uma parceira que é forte, que tem recursos e jogadores, tem duas coisas, recursos e jogadores. Né? Então, olhando o panorama assim, eu vejo isso. E aí, mas é o que eu digo, isso hoje, daqui a um mês pode estar diferente, pode aparecer um grande investidor para o comercial, vamos dizer, tomara que isso aconteça, é difícil, mas tomara que aconteça, ou no próprio Linense, enfim, várias coisas podem acontecer, tem muito tempo ainda para o campeonato começar, mas a leitura é mais ou menos essa, ok? Eu coloquei para a minha carreira que eu gostaria de voltar a disputar o Campeonato Paulista, isso quando eu saí do Paraná esse ano. Eu só voltei a disputar a Série B, veio um convite do Guaratinguetá, enfim, um campeonato bom de disputar, e eu tenho uma história ali no Guará de gratidão, e resolvi aceitar, assim, não de gratidão, porque eu ia receber também, óbvio, mas aceitei rápido e fácil, porque o time estava precisando, mas eu tinha, desde que eu saí do Paraná e disputei o Campeonato Paranaense esse ano, que eu gostaria de voltar a disputar o Paulistão. E diante disso, eu recebi um convite do Eduardo, que já trabalhou comigo como gestor também, como gerente. Poucos sabem aqui, mas eu fui sondado quando o comercial estava na A1, em 2012. Né? 2012, eu estava parado. Antes do Geninho chegar, houve uma sondagem. Naquele momento eu não pude aceitar, não houve como aceitar. E, enfim, eu também tenho como projeto da minha carreira disputar o Campeonato Paulista com uma boa campanha, uma campanha que possa deixar claro uma capacidade junto com o clube de fazer mais com menos, de mostrar organização, de mostrar competência. Então, quando veio a sondagem, eu não era o único nome, vocês sabem disso, ótimos nomes estavam sendo colocados também. E foi feita tive uma conversa com o presidente, onde ele mais quis me conhecer no primeiro momento, pessoalmente. Acho isso bastante interessante, vindo de uma diretoria. E depois houve a confirmação, realmente, os negócios do clube, eu não sei que direção tomaram, que acabaram gostando do meu nome, o presidente acabou me fazendo a proposta e veio de encontro também ao meu objetivo da minha carreira nesse momento. Com relação ao Emerson, a comissão técnica do clube, eu já passei o presidente na primeira reunião que eu trabalho com todo mundo. Sempre foi assim na minha vida. Com todos que eles quisem, porque o clube tem confiança neles. E eu, quando dirigente, também montei comissão técnica fixa no Palmeiras, né? Inclusive, hoje, um gerente dele, do clube, foi um preparador físico que ficou, o Omar Feitosa, ficou por pedido meu. Então, assim, isso é natural. Desde que a comissão técnica fixa não se acomode. Tenha perfil para ser fixa. O profissional que é fixo de um clube, ele tem que ter perfil para ser fixo. Qual o perfil para ser fixo? Não se acomodar. Trabalhar obstinadamente. Relatórios, um treinador cai daqui 5 rodadas, aquele relatório tem que estar pronto, não pode depender do treinador que sai. Enfim, uma série de procedimentos, e aí dá para trabalhar legal, sem problema nenhum. Os profissionais são conhecidos, que trabalham aqui no comercial,
tem história no futebol e eu sou de confiar, sem problema algum. Eu não tenho problema de confiança com ninguém, zero. Eu gosto de confiar e trabalhar. Tô bem, assim. Acho que só me ajuda, porque eu preciso de mais gente. O Emerson Buch chega como preparador físico. Já foi vice-campeão de Copa do Brasil, trabalhou com o Silas, conheci ele no Avaí, trabalhou comigo no Paraná Clube, trabalhou no Flamengo. E o Ivan Iso, que está estudando essa proposta ainda, ele está fazendo um curso fora do país e retorna ao final do mês. E ele deve ser o meu assistente técnico. Há muita rivalidade. Eu passei muitas férias minhas aqui em Ribeirão Preto, eu escuto falar isso há muitos anos, além de onde eu passei, né, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, enfim, sempre tem aquela rivalidade. Você pode perder o campeonato, mas não perde do Corinthians, por exemplo, né, aquela coisa. Então a gente está acostumado, gosto, é bom, o jogador tem que gostar desse tipo de jogo, ele é diferente. É um jogo diferente, não adianta falar que é igual, não é igual, não é igual. É diferente, mobiliza a cidade e é bom para o jogador. Ponto. Respeito, história, equilíbrio, são as palavras que me vêm à cabeça quando se fala em clássico. E o que for mais além disso vai ficar fora do vestiário. Vestiário, a gente não tem torcedor no vestiário. Então, é respeitar a história, porque isso faz parte do futebol, é saudável, sem violência, é saudável, competição, rixa, o clássico da cidade, enfim, uma cidade grande como o Ribeirão, duas equipes tradicionais, mas a gente não, a gente vai ter que ter a leitura, gostar desse jogo, encará-lo de forma diferente, enfim, no momento certo eu vou poder passar aos jogadores como encarar esse tipo de partida. Mas a torcida do Comercial pode ter certeza, e já estou dizendo isso, que esse jogo, para mim, a partir desse momento, também é um jogo diferente. Como eu já fui dirigente, isso ajuda muito no que sentido? De entender que a coisa tem que ser feita por todos, inclusive com um peso grande da diretoria. Eu acho que por exemplo, quando indico um jogador, eu preciso dar argumentos para a diretoria. Mas que jogador é esse? É conhecido? Não conheço, tal. Não é conhecido, mas por que você quer trazer? Não, porque tem força, velocidade, bom posicionamento, bom cabeceio, ou isso, aquilo. Todo o nome que sair da minha boca vai ter um argumento. E vou colocar, e vai ser discutido. Isso não é problema para mim. O clube é muito grande para um profissional só montar sozinho. Não existe isso, não faz parte da minha linha de trabalho, até por ter sido dirigente, eu participava das montagens, não só no Palmeiras, no Fortaleza, no próprio Guaratinguetá antes. Então, é uma condição que, se houver equilíbrio de todas as partes, equilíbrio, razão, uma peça encaixando na outra, que é o que faz um time vencedor, não trazer três do mesmo perfil para a posição, aquela coisa que você deve evitar, com o equilíbrio, colocando na mesa, eu não vejo problema. Escutar menos, eu não tenho vaidade. Eu quero ganhar jogo. Né? Eu quero ganhar jogo. Se o Eduardo me traz um jogador, me apresenta um jogador melhor que o meu, na hora, eu falo, não, traz amanhã. Até, aliás, como em 2 dias já aconteceu. Então, assim, às vezes a gente não trabalhou com jogador, eles trabalharam com algum outro jogador. Por exemplo, Macena eu não trabalhei, mas o Macena tem uma história aqui. Eu vi ele jogar assim, de força, velocidade, é um estilo de jogo que eu gosto. Quer dizer, então, alguns jogadores vão encaixar perfeitamente no que eu penso, no que eles pensam também. Eu não vejo problema, acho que sentando e conversando, mas é preciso argumentos inteligentes, o porquê das coisas, para se convencer um, depois convenço o outro, depois eles me convencem de uma situação. O que eu acho que não deve acontecer é o atropelo, né? O atropelo, isso, amanhã vai ter um time que eu não vou conseguir fazer vencer, porque eu acho que não funciona assim. Tem que ter cuidado, meticuloso, o momento da formação de elenco é meticuloso. Eles sabem disso, toda a diretoria sabe disso, está há tempos no futebol. Né? Então, eu acredito que não vai haver problema. Não, eu gosto de força, de velocidade, de ocupação de espaços, de personalidade.
Às vezes você tem cara jovem com personalidade, não precisa ter só no veterano. É bom ter, como o campeonato é meio curto, não há problema de você ter um número um pouco maior de jogadores mais experientes, porque o campeonato é um pouco mais curto e você tem tempo de pré-temporada, então você consegue preparar melhor esse jogador mais rodado e eles são importantes em determinados pontos, em determinadas posições, bem importantes. Agora, em termos de jogo, marcação, pressão, saber pressionar o adversário, saber se impor dentro de casa, não ficar 90 minutos esperando uma bola. Para isso, eu preciso ter força, velocidade, uma equipe muito bem preparada fisicamente. Eu acho que estou dizendo o que eu penso, mas também não foge muito, eu acho, da maioria dos treinadores. Então, mas para você imaginar como você vai querer jogar, que é geralmente, às vezes, no 4-3-3, 4-2-3-1, pressionando na frente. Também não posso me amarrar muito e não vou aqui a sistemas, aos números, porque precisa ter a variação dentro do próprio jogo, dentro da competição. O elenco precisa saber mudar a forma de jogar, eu já vi isso o Barcelona fazer. Está no 4-4-2 e muda para 3 zagueiros e ninguém percebe. Então isso é importante para confundir o adversário. Todo mundo estuda todo mundo hoje, então você não pode ser... Aquilo que você fez nesse jogo, no próximo jogo o teu adversário viu. Então você tem que ter uma gama, não muito para não confundir o atleta, o grupo, mas 3, 4 situações que você dá uma ordem do banco e eles já mudam o posicionamento. Mas adianto que a minha prioridade, assim, que eu gosto mais de jogar é 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, sempre com uma linha ali da intermediária ofensiva para poder fazer a pressão e ajudar na marcação também. Mais ou menos por aí. A linha de 4 é a minha preferência, uso pouco 3 zagueiros, até porque hoje em dia não cabe. Os adversários só jogam com um atacante, a maioria deles, então você não cabe mais 3 zagueiros. Obrigado. Ele vai falar. Por essa razão que ele foi escolhido, tá vendo? Ele veio com a mesma conversa que eu, tem que ser campeão. E é por isso que ele foi escolhido. Obrigado a vocês.